O professor, ele normalmente é péssimo em julgar a própria aula. O aluno, em contrapartida, ele consegue julgar bem a aula do professor, porque na escola, por exemplo, o aluno ele assiste a várias aulas, uma seguida da outra. Então tá ali na frente dele um painel, ele pode julgar muito bem a pior aula possível. Quando eu fazia direito, eu tinha uma professora de direito tributário, eu acho. E a aula dela, basicamente, ela pegava aquilo ali, ela mal cumprimentava, que ela tinha uma voz muito fraquinha, e aí é o que eu falo, a oratória, a maneira que a pessoa se expressa também é muito importante para um professor, e ela ficava meio que lendo aquilo ali, lia artigo 1, 2, 3, aí perguntava para as pessoas como era, perguntava nada, ela pedia para as outras pessoas lerem. Enfim, era um saco, assim. A aula dela era tão irrelevante que eu levava alguns livros para ler durante a aula dela e assim eu me sentia ganhando mais tempo. Mas quando eu comecei, que eu mudei de área, quando eu comecei a dar aulas de inglês, comecei a me perguntar o seguinte, eu recebi o treinamento, eu cresci indo para os Estados Unidos, eu fiz o curso regular de inglês, me formei como professor. No curso regular, depois eu me interessei realmente em dar aulas de inglês. Tive todo aquele treinamento, certificação, etc. Mas, ainda assim, ao final do treinamento, o professor não está muito preparado para dar aula. Você acabou de sair do treinamento. É igual o cara que acabou de sair da autoescola. Ele está habilitado, mas isso não quer dizer que ele saiba dirigir bem. E eu comecei a me perguntar, desde o primeiro dia de aula, o que faria um bom professor? O que seria uma boa aula? E o primeiro pensamento que eu tive foi daquele professor meio palhaço, que normalmente o pessoal morre de rir, fala, nossa, ele é tão engraçado, e o professor é tão assim, e eu falei, pô, eu não quero ser esse tipo de cara, eu não quero ser o professor palhaço, não quero que a minha aula seja somente um entretenimento. Esse pensamento me assustava um pouco, porque alguns professores também, eles vão se distanciando tanto da aula deles e a aula vira uma piada, vira uma coisa, perde um pouco da finalidade. Mas a pergunta que eu me fiz desde o primeiro dia de aula foi como é que eu posso fazer para que o meu aluno aprenda melhor. E eu lembro claramente, assim que eu comecei, esse foi um dos primeiros pensamentos que eu tive. Como eu posso fazer para que o meu aluno aprenda de maneira mais eficiente, mais rápido, mais interessante? E esse pensamento, essa pergunta, eu me faço até hoje. Lá quando eu comecei, há 6, 7 anos atrás, que não é muito tempo aí, tem gente que dá aula a vida inteira, né? E aí corre até outro risco que o pessoal começa a pensar, a falar, o cara tá desatualizado, né? Mas isso depende muito de cada um. Mas eu me perguntava e me pergunto isso todos os dias. Como é que eu posso fazer para que o meu aluno aprenda melhor? E eu continuo me fazendo essa pergunta até hoje. E eu acho que o bom professor, tecnicamente falando, ele é uma pessoa que ele vai dar aula de qualquer assunto que seja matemática, psicologia, inglês, enfim. Ele pega aquele livro, aquele assunto que está ali, e ele consegue articular aquilo com outros livros, com outras ideias, e ele consegue ver o conhecimento não somente como um fim ali, finito naquele livro, mas ele consegue ver o conhecimento de uma maneira extensiva. E ele vai conseguir relacionar aquilo com um filme, com uma história, com um acontecimento político, com a notícia local, com o Big Brother, com o que quer que seja. E a pessoa vai conseguir articular aquele conhecimento. Ao ponto da pessoa, hoje, que eu fui desenvolvendo dessa maneira, eu pego um livro de inglês ou um livro de algum idioma e eu começo imediatamente a relacionar aquele ponto a várias outras coisas e a estender aquilo. Então, se está falando de verbos, eu vou encaixar aquilo com alguma outra coisa, a partir dali eu vou formar advérbios, tecnicamente falando, formar advérbios, formar frases, vou colocar no positivo, negativo, interrogativo, eu vou fazer uma entrevista, vou transformar aquilo numa atividade e assim por diante. Mas você vai articulando aquele conteúdo. Eu acho que essa é uma habilidade fundamental de um bom professor, porque senão você vai virar aquele professor da cartilha, o professor que fala, página 4. Vamos lá, pessoal, abre todo mundo na página 4 e você lê. E você vai ficar necessariamente preso ao livro. E é importante lembrar de método, metodologia. Método é uma palavra que vem do grego, que quer dizer caminho.
E o seu caminho não precisa estar engessado dentro de um livro. O seu caminho pode ser muito plural, ele pode mudar muito. Então, durante muitos anos dando aula, com vários livros didáticos aí, vários livros de inglês, que eu já usei livros de business, de inglês regular, inglês britânico, inglês americano, inglês para aviação, inglês para preparatório de provas de TOEFL, Cambridge e tal. Então, eu já conhecia, e depois os cursinhos que eu trabalhei, mas eu já conhecia mais ou menos aquele caminho. E hoje, quando eu estou preparando um professor, quando eu vou dar conselho para alguém, quando eu estou me preparando para dar aulas, eu sempre penso nisso. Você tem que estar bem preparado tecnicamente e conhecer o aluno. E aí você tem uma relação. Porque senão você tem aquela aula que é receita de bolo. Você vai chegar lá e você vai dar a aula, aquela aula para todo mundo. Isso é uma burrice tremenda, porque você não pode dar a mesma aula para todo mundo. No sentido de que a idade vai variar, o dia vai variar, vai estar mais nublado, vai estar mais ensolarado. Você não pode dar o mesmo conteúdo da mesma maneira para todo mundo. Isso é péssimo, porque você tem que adaptar. A aula, ela tem que ser um diálogo, um relacionamento. Se você ignorar a outra parte, você vai virar daqueles professores antigos e super odiados, que ele sobe lá num palquinho e ele dá a aula dele. E normalmente esse tipo de professor, ele superestima muito, né? Ele vai dar aquela aula que é difícil de entender, é super rebuscada e ninguém alcança. Aí eu te pergunto, isso é eficiente? Isso é eficaz? Não é. E eu acho que essa razoabilidade deve ser muito falada, porque na escola, prova surpresa, isso é eficiente? É eficaz? Isso é um instrumento didático? O que o aluno ganha com uma prova surpresa? Né? Eu acho que o professor ganha ali, que ele está exercitando um pouco do sadismo dele, né? Mas esse é o meu pensamento bem pessoal, é bem controverso isso. Mas tem um professor lá que o impulso dele é de querer se vingar da turma, né? Mas recentemente eu tive uma experiência numa palestra que eu fui dar numa faculdade e foi primeiro que deu muita coisa errada, assim, o ar-condicionado quebrou na hora, ficou super lotado, era para ter, 200 pessoas, o pessoal foi chegando e colocando cadeira, a coisa lotou de uma maneira, consequentemente ficou mais quente, não tinha microfone, eu falava tudo lá da frente, né, em alto e bom som para todo mundo escutar, e o pessoal era um pouco hostil. Então eu fui conversando com ele, eu sempre chego mais cedo para tentar ir conversando e fazendo um diálogo com o pessoal, e eu comecei a perguntar, mas por que vocês estão aqui? Tinham pessoas muito interessadas que vieram de outros campos, mas tinham pessoas que estavam ali para cumprir hora PAC. E eu vi que o pessoal estava ali meio obrigado, né? Ficou um pessoal lá no fundão, pessoal no fundo, falando, colocando exceções na coisa. Eu dava uma regra, olha, as palavras terminadas em AL, em português, quando você passar para o inglês, né, natural, vira natural, animal, vira animal, que é o meu método para ensinar inglês de uma maneira de dedução. Aí o cara chegava e achava todas as exceções da regra, todas as exceções à regra, e queria meio que desconstruir ali meu argumento. E o que eu fiz nesse momento? Acho que muitos professores iam falar, mas isso é uma falta de respeito, eu venho aqui dar minha palestra e vocês aí ficam se comportando mal, não sei o quê, e dar um piti. Eu não dei esse piti. Eu virei o jogo. Eu falei, vocês estão aí no fundo, vocês estão corretíssimos. Primeiro que vocês são cara de pau. E eu tô falando aqui de você ter bloqueio para falar inglês. Então, se você é cara de pau, você já tem 50% de chances a mais de se dar bem no mercado e para falar inglês. E outra coisa, o exercício que vocês estão fazendo aí atrás de achar exceções na regra que eu estou colocando aqui é super sofisticado. Porque você pensar dentro da regra é muito fácil. Mas você conseguir achar exceções, isso é um exercício bem mais difícil. E quando eu inverti essa situação e eu abracei aquele pessoal que estava lá para azucrinar, infernizar a palestra, eles ficaram do meu lado, eles viraram meus amigos na hora, porque eles viram que eu os entendi. E eles viraram meus amiguinhos, passaram a me ajudar na palestra. Em seguida, me adicionaram lá no grupo de inglês do WhatsApp, foram atrás de mim, me mandaram e-mail. Alguns viraram meus alunos, se interessaram pelas aulas. Então você vê que loucura, porque eu inverti o jogo. E entrando na parte ainda de qualificação do professor, como melhorar a qualidade das suas aulas, eu acho que um professor ter uma boa dicção, uma boa oratória, uma boa voz, treinar a voz, eu acho muito importante.
Eu depois fui procurar aulas de oratória e argumentação sob pressão. Isso eu tenho certeza que melhorou muito a qualidade das minhas aulas. Você aprender a falar bem é fundamental. Um professor que não sabe se fazer entender é muito ruim, não fica claro aquilo que ele está falando. E outra coisa que eu comecei a fazer isso bem cedo foi a gravar as minhas aulas. Inicialmente eu pegava o celular, colocava no gravador e gravava em áudio. E você pode observar aí corretamente uma certa obsessão que eu sempre tive em tentar melhorar a qualidade das minhas aulas, em tentar ser mais útil, mais eficiente, mais eficaz para o aluno. Então eu ia gravando, eu botava lá o gravador, bem do meu lado ali, eu ia me escutando depois tudo aquilo que eu falei e aquilo que os alunos falaram também, respondiam e tal. E era um exercício um pouco doloroso, porque você se escutar, às vezes apavora muita gente, mas eu posso te garantir que é muito importante. Inicialmente eu fazia isso em áudio e hoje eu faço em vídeo. Até conjuntamente aos alunos eu gravo os alunos, mostro a eles como eles estão falando inglês e a mim também. Você desenvolve uma autocrítica, né? Eu tenho certeza que muito desses professores que eu estava descrevendo no início, e foi até uma certa forma de desabafo, eu tenho certeza que se eles olhassem para si mesmos, como essa minha professora que dava aula lá sentada, meio morta, assim, lendo o livro e tal, prestes ali a esperar a morte chegar, a aposentadoria, ou tudo junto, eu acho que ela ia mudar a postura dela se ela tivesse interessada, é claro. Mas eu acho muito mais importante você passar esse entusiasmo para ele, você preparar a aula para ele e você puxar isso dele, você ter essa intuição e essa coragem. Eu tenho certeza que os meus alunos e quem assiste às minhas aulas acha que é tudo improvisado, é tudo criado ali na hora que eu vou fazendo conforme, mas não. Tudo foi muito pensado. Aliás, eu faço anotações antes das aulas, eu gravo as aulas, então eu estou sempre refletindo sobre como estão as aulas, como está a qualidade das aulas e assim por diante. Agora, tem muita ansiedade. O aluno, às vezes, chega... E o próprio professor, muitas vezes, é ansioso para consertar para o aluno, né? Eu quero chegar àquele produto ótimo, que ele fale muito bem. Tem muita ansiedade envolvida. Então, eu acho que o aluno, o professor e o aluno, eles têm que saber que é um processo. Não adianta você querer um progresso enorme na primeira aula. É um processo. Então você tem que ter uma certa paciência de que a primeira aula talvez não seja tão boa assim, a segunda, no caso do inglês, que a pessoa vai ficar um pouco tímida no início e depois ela vai mais se abrindo e vai se sentindo mais confortável e pouco a pouco ela vai melhorando o seu discurso, a sua fala e o seu conforto ao falar aquele novo idioma, seja da maneira tecnicamente ou psicologicamente. Bem, esse foi algum dos meus pensamentos aí no sentido do que é ser um bom professor, coisa que eu reflito honestamente, sem exagero nenhum, todos os dias. Todos os dias eu penso como, essa é a pergunta que eu me faço, como eu posso fazer para que a aula seja melhor e mais eficiente para o aluno. Bem, meu nome é Paulo Nidec, eu fico por aqui e até a próxima.